Alguma vez já se perguntou, enquanto mulher, por que razão certas relações onde investiu completamente acabam esquecidas como se nunca tivessem existido? Enquanto determinadas mulheres, com apenas uma única aparição, permanecem eternamente gravadas na memória masculina. A resposta não reside na habilidade, não se trata da aparência, nem sequer de manipulação. Tudo começa no inconsciente. Nas imagens arquetípicas que ela desperta na alma dele, mesmo que por um instante fugaz, e no amor, aquilo que um homem não consegue compreender, não consegue captar, é precisamente o que jamais conseguirá esquecer. Este não é um conteúdo que ensina jogos psicológicos. Esta é uma viagem ao seu lado sombrio, de onde irradia uma energia inconfundível do tipo que faz um homem sentir a sua ausência, mesmo quando está deitado ao lado de outra pessoa. E sem mais demoras, neste conteúdo, revelarei 10 posturas silenciosas, mas profundamente poderosas, que podem tornar qualquer homem incapaz de controlar o seu desejo por si, mesmo muito depois de ter partido. Está preparada para entrar no reino dos símbolos, sombras e impulsos sem nome? Permaneça até ao final, pois cada postura aqui representa uma porta de entrada para o seu verdadeiro eu, o contexto psicológico, as raízes ocultas da distração. Toda mulher, provavelmente, já experimentou pelo menos uma vez o desamparo de dar tudo para receber apenas um frio esquecimento do homem que ama. Como mariposas atraídas pela chama, quanto mais tentam o impressionar, provar o seu valor, mais distantes se sentem daquele a quem desejam estar próximas. Mas Jung afirmou que aquilo que não tornamos consciente emerge posteriormente como destino. Estas mulheres pensam que lutam para controlar o amor, mas, na verdade, estão a ser controladas por feridas inconscientes antigas. Por isso permanecem presas num ciclo vicioso. Quanto mais perseguem, mais o seu objetivo se afasta. Imagine entrar numa sala perfeita, onde tudo está meticulosamente organizado com precisão. Inicialmente, poderá sentir-se satisfeita, mas rapidamente uma sensação de sufocamento instala-se porque no fundo do instinto humano existe um anseio pela surpresa, pela instabilidade, pelo incompleto. O amor é idêntico. A atração nunca reside em aparências polidas ou devoção perfeita, mas nos espaços inacabados, nas peças em falta que despertam o desejo masculino de explorar. Jung chamou a isto a sombra, as partes inconscientes que escondemos até de nós mesmas. Um homem não consegue parar de pensar numa mulher que o deixou, não porque ela fosse perfeita, mas porque ela agitou nele uma sensação de carência, uma curiosidade persistente que nunca conseguiu alcançar verdadeiramente. Já reparou como algumas mulheres atraem homens atendendo constantemente às suas emoções, enquanto outras se tornam uma miragem obsessiva com apenas alguns momentos fugazes? A única diferença reside em como enfrentam as suas feridas e inseguranças internas. Uma mulher que procura constantemente validação dos outros está, na verdade, a negligenciar-se a si mesma, como se tentasse encher um recipiente rachado. Quanto mais água derrama, mais rapidamente escorre. Em contraste, uma mulher que compreende a sua psique exala um fascínio magnético. Ela não tenta corrigir-se através dos outros, mas torna-se numa pergunta sem resposta, despertando no homem o instinto de explorar, conquistar e compreender profundamente. Jung disse uma vez que não pode haver transformação da escuridão em luz e da apatia em movimento sem emoção. O verdadeiro poder de uma mulher nunca reside em tentativas externas de chamar atenção,
mas na coragem de olhar para dentro, reconhecer as suas feridas, aceitá-las e transformá-las numa confiança silenciosa e inabalável. Esta é a razão mais profunda pela qual uma mulher que parece não fazer esforço algum pode permanecer na memória de um homem, porque aquilo que deixa para trás não é uma imagem ou palavras, mas um despertar de partes que ele há muito tinha esquecido no seu inconsciente. Este é o segredo enterrado profundamente na psicologia do amor, onde o desejo é criado não tentando possuir, mas através de um deixar ir consciente, um silêncio misterioso que deixa um homem eternamente questionando-se: quem é ela verdadeiramente? O mecanismo do anseio nascido do inconsciente. Então, o que torna estes silêncios misteriosos tão poderosos que criam um tipo de anseio que um homem nem consegue explicar a si mesmo. Se o amor fosse meramente a satisfação dos sentidos ou um conforto passageiro, por que razão ainda ansiamos por aqueles que nos causaram dor, aqueles que partiram sem nunca explicar completamente? Jung acreditava que o inconsciente sempre sabe primeiro, especialmente as coisas que a nossa mente consciente tenta negar. O anseio também não surge de memórias claras, mas dos cantos, sombrios e elusivos da alma, dos lugares que menos esperamos. A mente masculina, contrariamente à crença comum, não é um reino de lógica fria, mas uma paisagem mística cheia de símbolos e imagens sem nome. No inconsciente, a imagem de uma mulher não é armazenada como uma fotografia nítida, mas como uma silhueta pairando entre sonho e realidade, como luar suave, mas eternamente fora de alcance. E precisamente porque não pode ser agarrada, essa silhueta torna-se assombrada, mais profunda do que qualquer coisa que um homem já tenha segurado na sua vida cotidiana. Imagine o anseio de um homem como um lago subterrâneo profundo, a sua superfície calma e serena, mas por baixo encontra-se uma corrente silenciosa e poderosa. Uma única pequena pedra, um gesto simples de uma mulher, como um olhar fugaz que perfura a sua alma, pode criar ondulações que se espalham infinitamente. Essas ondas viajam profundamente na psique, tecendo através dos cantos mais escondidos do inconsciente, tornando-se num anseio sem palavras e persistente que nenhuma linguagem consegue capturar. Jung explicou que o inconsciente é como um quarto escuro onde guardamos relíquias esquecidas do passado, memórias e emoções que enterramos, desejos secretos não realizados. Quando uma mulher entra na vida de um homem com um único gesto, um silêncio ou um mistério inapreensível, ela toca inconscientemente numa dessas relíquias. Instantaneamente, uma onda de emoção poderosa ergue-se, abalando-o profundamente, sem ele compreender por quê. Este é o mecanismo inconsciente que Jung chamou projeção. A mulher torna-se num espelho, refletindo os desejos mais profundos e secretos de um homem. Então, quando ela parte, ele não perde apenas uma pessoa, ele perde uma parte de si mesmo que tinha apenas vislumbrado através dela. O anseio inconsciente não pode ser controlado pela razão ou vontade. Infiltra-se nos sonhos, nos pensamentos cotidianos fugazes, tornando-se na mais bela, mas dolorosa obsessão na vida interior de um homem. Este é o tipo de anseio que toda mulher deseja inspirar, mas nem todas compreendem como funciona. Para acendê-lo, deve primeiro compreender este mecanismo inconsciente antes de aprender como tocá-lo. E isso é exatamente o que explorará nas posturas que se seguem. Antes de prosseguirmos, obrigada por se juntar a nós nesta jornada.
Qual destas percepções a impressionou mais? Se algo ressoa, é sinal de que o seu inconsciente está a abrir-se. Por favor, goste e subscreva para manter este momento. E as posturas que revelarei a seguir não são apenas comportamentos. São o ADN emocional que pode despertar anseio das camadas mais profundas do inconsciente masculino. 10 posturas que despertam anseio incontrolável. A profundidade do silêncio. Existe um tipo de silêncio que é suave, mas penetrante, aparentemente inofensivo à primeira vista, mas gravando silenciosamente marcas indeléveis na mente de um homem. Este não é o silêncio carrancudo do ressentimento, nem é uma retenção manipulativa para controlar as emoções de outrem. É a quietude de um lago profundo ao amanhecer. A sua superfície calma, enquanto as suas profundezas ocultam um mundo misterioso que aqueles que estão acima nunca conseguem compreender totalmente. Jung disse uma vez que nada promove tanto o crescimento da consciência como o confronto interior dos opostos. No amor, este silêncio deliberado é a ponte conectando o inconsciente de duas almas, criando uma obsessão cativante e enigmática. Imagine-se sentada, com um homem num café, conversas fluindo levemente. Então, subitamente, não responde imediatamente a uma das suas perguntas. Em vez disso, oferece um sorriso tênue, olha profundamente nos seus olhos por alguns segundos breves e depois desvia suavemente o olhar. Esse momento, embora pequeno, é suficientemente poderoso para enviar a sua mente numa espiral com inúmeros pensamentos. Ele não pode saber exatamente o que está a pensar, mas essa mesma ambiguidade atrai-o ferozmente. Pois aquilo que é vago e elusivo inflama o instinto masculino de compreender. Psicologicamente, isto liga-se estreitamente a uma teoria bem conhecida chamada efeito Zeigarnik. As pessoas tendem a recordar mais vividamente aquilo que permanece incompleto, aquilo que fica em aberto e inexplicado. Um homem não se agarrará àquilo que diz demasiado claramente ou explica demasiado minuciosamente. Ele recordará para sempre o momento em que deixa reticências, um vazio que deve preencher com a sua imaginação e inconsciente. Vemos isto claramente em filmes clássicos. Por que razão as pessoas recordam infinitamente a conclusão aberta de Inception ou o sorriso enigmático da Mona Lisa, mais do que pontos de enredo claros e detalhados? Simplesmente porque vazios e silêncio exercem uma atração poderosa sobre o inconsciente humano, compelindo-nos a procurar as nossas respostas. Uma mulher que domina a arte do silêncio profundo sabe como criar tais vazios na mente de um homem. Ela não se apressa a satisfazer toda a curiosidade ou expor completamente o seu mundo interior. Em vez disso, deixa-o aventurar-se na escuridão da sua mente para procurar respostas, e essa mesma jornada garante que ele nunca a consiga esquecer. A profundidade do silêncio é a forma mais sutil de plantar um anseio na mente de um homem que ele não consegue explicar. É uma ausência significativa, um silêncio que fala mais do que qualquer palavra poderia. Mas lembre-se, este silêncio só tem poder quando é autêntico, quando verdadeiramente comanda o seu mundo interior em vez de o usar para manipular ou ocultar. O inconsciente sempre sabe o que é real e o que é falso. E só quando está verdadeiramente presente no seu silêncio é que se torna na mulher que um homem nunca consegue esquecer, retirar-se no momento certo, a arte do desaparecimento. Se o silêncio profundo é um momento que deixa reticências no inconsciente de um homem,
A arte de se retirar no momento certo é a sua evolução perfeita. Não só cria um vazio, mas retira-se mesmo a tempo dele sentir a sua ausência, no momento em que pensa que a compreendeu. Carl Jung disse uma vez que a mente criativa brinca com os objetos que ama. No amor, o desaparecimento deliberado de uma mulher é esse vazio inestimável, semeando sementes de desejo na mente de um homem que não conseguem parar de crescer. Imagine uma brisa passando por um campo de flores, suficientemente forte para fazer as flores balançarem, mas suficientemente suave para não prejudicar uma única pétala. Quando a brisa se vai, ninguém a vê mais, mas os seus traços permanecem no movimento, na fragrância persistente, no anseio frágil, mas persistente. Uma mulher que sabe como se retirar no momento certo é como essa brisa. Ela não fica tempo demais para perder o seu fascínio, nem parte abruptamente para causar mágoa. Deixa sinais suficientes, ondulações suficientes para o manter procurando e ansiando. Muitas mulheres acreditam erroneamente que a presença constante fomenta a afeição e proximidade. No entanto, a psicologia humana funciona de forma oposta. Aquilo que está sempre disponível é frequentemente dado como garantido, facilmente esquecido, como luz solar bela e radiante, mas raramente notada. Em contraste, o aparecimento e desaparecimento súbito da aurora boreal, embora breve, deixa uma impressão que dura uma vida inteira. Alguma vez partiu sem uma palavra, mas deixou alguém sentindo que tinha perdido algo vital que não conseguia nomear? Isto liga-se estreitamente ao sentido de perda, um motivador poderoso que impulsiona a ação e memória humanas. Quando se retira no momento certo, o inconsciente de um homem sente imediatamente uma perda, por pequena que seja. Isto desperta nele um instinto de possuir e agarrar-se àquilo que sente estar a escapar-se. Uma mulher que conheço partilhou uma vez que sempre deixava um encontro precisamente quando o homem que amava estava mais a saborear a sua presença. Inicialmente, ele ficava confuso, mas depois encontrava-se inconscientemente procurando-a, porque cada vez que ela desaparecia, ele sentia como se uma parte especial de si mesmo fosse com ela. Isto não é manipulação. É a arte de ativar desejos do inconsciente de um homem. Uma mulher que compreende o valor de se retirar no momento certo nunca teme ser esquecida, pois sabe que desaparecer no momento perfeito é a melhor forma de viver para sempre na mente do homem que ama, manter um ar de mistério. Crucialmente, ela compreende que para a retirada ter o seu efeito completo, deve ser emparelhada com um ar de mistério. Ao contrário da mera ausência, o mistério não é sobre desaparecer completamente. É sobre estar presente com camadas ainda por desvendar. Carl Jung escreveu que somos cativados por arquétipos, as imagens eternas que habitam no inconsciente de todas as pessoas. Uma mulher que incorpora verdadeiro mistério é a encarnação viva de tal arquétipo, um símbolo que ativa as camadas inconscientes mais profundas da mente de um homem. O mistério não é sobre fingir ser inescrutável ou inflar-se com distância fria. O mistério é a autenticidade seletiva, mostrando apenas uma parte de si mesma, não tudo. Imagine entrar numa casa antiga, os seus quartos com portas meio abertas, pinturas meio iluminadas nas sombras. Sente-se bem-vinda, mas não consegue parar de se perguntar o que está por trás daquela porta. Uma mulher com esta energia não precisa de dizer muito ou recontar toda a sua vida, mas cada olhar, cada gesto, sugere que há mais ainda por revelar. Em psicologia,
O mistério explora uma parte fundamental do inconsciente humano, o desejo de possuir aquilo que não é completamente nosso. Quando partilha tudo sobre si mesma, pode criar intimidade rápida, mas também arrisca tornar-se num livro que é lido e fechado. Inversamente, quando sabe quando parar, retendo algumas coisas por contar, deixando-o adivinhar e questionar, deixa um território inexplorado na sua mente e o seu inconsciente procurará incessantemente explorá-lo até uma resposta ser encontrada. Mesmo que nunca venha, uma mulher que conheci uma vez, uma psicóloga, partilhou que nunca revelo tudo sobre mim mesma nos primeiros encontros, não porque temo vulnerabilidade, mas porque quero deixar espaço para a imaginação da outra pessoa trabalhar. As suas palavras recordam o conceito de Jung da anima, a imagem feminina idealizada, projetada do inconsciente masculino. Um homem não ama verdadeiramente uma mulher específica. Ele ama a imagem que ela evoca. E é a ambiguidade, a incompletude, a falta de clareza que dá a essa imagem vida duradoura na sua mente. Pois aquilo que compreendemos completamente podemos deixar para trás, mas aquilo que nunca compreendemos totalmente assombrar-nos-á para sempre. Estar em paz com a solidão. Carl Jung disse uma vez que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. A solidão é um medo humano universal. Somos frequentemente impelidos a preencher o seu vazio com a presença de outros, mensagens constantes ou encontros infinitos. Mas uma mulher em paz com a solidão não foge dela. Entra nela como se entrasse numa sala sagrada, onde ouve a sua voz. Paradoxalmente, a mulher que consegue viver sem um homem é aquela que os homens mais desejam. Por quê? Porque a sua energia independente toca numa parte inconsciente profunda de um homem. A parte que sempre se sente incompleta, sempre procurando algo para a tornar inteira. Este fenômeno liga-se ao arquétipo de Jung, do feminino divino, a imagem de uma mulher que nutre e cura, mas permanece livre, existindo sem precisar de permissão. Ela não precisa de si para viver plenamente. No entanto, a sua presença faz-o viver mais profundamente. Quando um homem encontra esta energia, já não se sente como o centro, mas é atraído para outro centro mais poderoso e misterioso. E porque não a pode possuir, anseia por ela infinitamente. Conheci uma vez uma mulher que vivia sozinha numa pequena casa nas montanhas. Trabalhava online, cuidava do seu jardim, lia livros e nunca se queixava de precisar de um homem ao seu lado. Aqueles que cruzaram o seu caminho, mesmo aqueles que a conheceram apenas uma vez, admitiram que havia algo profundamente calmo nela. Não a frieza do isolamento, mas a serenidade de alguém em paz consigo mesma. Uma mulher em paz com a solidão não se isola, nem implora por conexão. Fica como uma montanha, imóvel, inabalável, independente do tempo. E esta firmeza perturba um homem habituado a ser necessário. Ele não consegue compreender por que razão pensa tanto nela, mas a percepção de que não consegue controlar o seu mundo interior torna-a num enigma que não consegue deixar para trás. Alguma vez, escolheu o silêncio, em vez de tentar manter alguém próximo? Alguma vez, aprendeu a manter-se firme na solidão sem se perder? Talvez um pequeno símbolo nos comentários possa silenciosamente lembrar-lhe quão forte tem sido. Estar em paz com a solidão não é uma rejeição do amor, mas a fundação para amar sem se perder. Uma mulher que se mantém firme na solidão também exerce uma comunicação não verbal poderosa.
a capacidade de tocar o inconsciente através de símbolos, comunicar através de símbolos, o olhar, o sorriso, a ausência. Carl Jung afirmou uma vez que a intuição é percepção via o inconsciente. Através de um olhar, um sorriso fugaz ou mesmo uma ausência proposital, uma mulher pode transmitir uma mensagem muito mais profunda do que centenas de palavras. Quando as palavras terminam, os símbolos começam e a partir daí o anseio é semeado. Na vida cotidiana, as pessoas frequentemente julgam a comunicação pelo que é evidente, palavras, ações, histórias, mas num nível mais profundo, aquilo que permanece mais tempo na mente de alguém não é o conteúdo, é a impressão emocional. Um olhar nem demasiado longo, nem demasiado curto, mas apenas suficiente para tocar a parte mais vulnerável da alma de um homem. Um sorriso não destinado a agradar, mas carregando uma camada de significado elusivo, deixando uma ondulação de emoção que ele não consegue identificar bem. A psicologia chama a isto memória de impressão. Não armazena eventos, logicamente, como a memória comum, mas captura emoções cruas, ligadas a imagens ou símbolos. É por isso que pode esquecer o nome de alguém, mas ainda recordar o seu olhar quando disse adeus. Pode esquecer os detalhes de uma conversa, mas ainda sentir o vazio quando se viraram e se afastaram. Uma mulher que compreende isto não fala demasiado ou tenta explicar-se, deixa os símbolos falarem por ela. Deixando o seu olhar contar uma história que as palavras não conseguem alcançar. Imagine uma mulher entrando numa festa. Não diz muito, não se destaca com barulho, mas a forma como se move lentamente, deliberadamente, a forma como sorri com parcimônia, ou a forma como o seu olhar permanece por um segundo fugaz antes de se virar, tudo cria uma linguagem apenas sentida, não falada. Quando deixa a festa, o homem permanece, assombrado por uma pergunta não formada. Quem é ela? Não porque seja impossivelmente bela, mas porque transmite algo além do pulso comum do mundo. Jung acreditava que os símbolos têm o poder de transformar a psique, contornam a mente racional e vão diretamente ao inconsciente primordial. Uma mulher que sabe como incorporar um símbolo, não através de atuação, mas através de um estado interior completo, não precisa de tentar ser lembrada. Ela não é apenas uma pessoa, é uma experiência. E uma experiência simbólica vívida é uma que ninguém consegue esquecer, mesmo que não compreendam por quê. Feminilidade contraditória, suave e feroz ao mesmo tempo. Quando uma mulher consegue incorporar um símbolo vivo através do seu olhar, dos seus silêncios, das suas profundezas não ditas, aquilo que a torna verdadeiramente insubstituível é a sua feminilidade primordial contraditória. Suave como um riacho fluindo, mas feroz como fogo ardente. Carl Jung escreveu que a totalidade não é alcançada cortando uma porção do nosso ser, mas pela integração dos contrários. Quando uma mulher ousa viver plenamente em ambos os extremos, suave, mas penetrante, amorosa, mas resoluta, carinhosa, mas inflexível, torna-se numa encarnação viva da ânima, o arquétipo feminino sagrado no inconsciente de um homem. As pessoas não são atraídas pelo que é previsível. Somos cativados pela contradição. Uma mulher que está sempre sorrindo, sempre acomodando, sempre gentil e previsível, não é um mistério, é uma fórmula. Em contraste, a mulher que permanece nos pensamentos de um homem é simultaneamente terna e indomável, capaz de sussurrar com amor, mas olhando diretamente e dizendo não sem lágrimas.
ela nunca se sente completamente conhecida. E esse mesmo facto agita uma inquietação irrequieta no seu inconsciente, um lugar onde ele se sente fora de controle, mas quer ficar para sempre. Alguma vez sentiu dentro de si duas energias opostas? Uma gentil querendo abraçar, a outra feroz querendo afastar-se, e perguntou-se se poderia ser simultaneamente um riacho e um fogo, permanecendo completamente si mesma. Este estado cria uma tensão emocional gentil, onde a mente não consegue prever o que vem a seguir. Mantém um homem alerta, agarrando-se a cada gesto subtil, como observando um céu tempestuoso, cativado pela sua beleza, cauteloso com o seu poder. Esta mistura de ser querida e desafiada é o que faz um homem recordá-la para sempre, pois ela desperta profundezas emocionais que ninguém mais tocou. Pense nesta feminilidade como uma dançarina chamada onda silenciosa. No palco, ela flui como seda, mas nos bastidores é direta, decisiva e intransigente com qualquer coisa que ameace a sua essência. Ela é uma contradição reconciliada. Homens que a amaram dizem a mesma coisa. Ela fez-me sentir amado, mas nunca permitiu ser levado de ânimo leve. A feminilidade não é uma fraqueza. A sua força é saber quando ser suave e quando ser firme. Uma mulher que se abraça com todas as suas contradições, sem tentar consertá-las ou escondê-las, é aquela de quem um homem não consegue afastar-se mentalmente. Ela não é um papel, é uma jornada. E como sabe, as pessoas não recordam um papel. São assombradas por uma jornada sem fim, partir sem prejudicar, deixando uma marca duradoura. Se uma mulher que reconcilia as suas contradições consegue cativar um homem com a sua vitalidade imprevisível, a qualidade final que a torna inesquecível é como parte suavemente, sem quebrar, sem culpa, mas deixando para trás um vazio tangível. Carl Jung disse uma vez que aquilo de que não somos conscientes aparece nas nossas vidas como destino. Algumas partem como uma tempestade barulhenta, destrutiva, deixando tudo em ruínas. Outras partem como uma canção terminando no momento certo. Sem clímax, sem despedida, apenas um eco persistente que faz o ouvinte voltar-se procurando um som que se foi. Uma mulher que sabe como desaparecer assim não faz um homem sentir-se culpado, falo sentir-se vazio. Não por perder alguém, mas por perder uma parte de si mesmo que foi apenas despertada pela sua presença. Segundo Jung, quando uma relação termina em caos, a mente humana tende a fechar as emoções para proteção. Mas quando um final é silencioso sem uma resolução clara, o inconsciente mantém a história aberta, como um livro deixado inacabado a meio da página. Ela não grita para ser lembrada. Deixa pequenos vestígios, um olhar final, um silêncio, após uma mensagem sem resposta, uma retirada sem anúncio, que fazem um homem perguntar-se o que acabou de acontecer. Escutei uma vez um amigo falar de uma ex-amante com uma voz simultaneamente triste e reverente. Ela não me culpou pelo que aconteceu. Simplesmente saiu silenciosamente das nossas rotinas familiares. Mas tudo o que toquei depois das canções que ela amava às ruas que caminhávamos, sentia-se diferente. Ela tinha ido embora, mas o que permanecia ainda estava aqui, porque ela não o feriu, não foi lembrada na sua memória. E porque não se agarrou, a sua imagem nunca desbotou como aquelas de separações dramáticas. Uma mulher que parte belamente sabe que não precisa de derrotar ninguém ou ferir ninguém para afirmar o seu valor. Só precisa de preservar a sua dignidade
o seu silêncio e deixar a sua marca tornar-se parte do inconsciente de um homem, uma parte que ele não consegue nomear, mas nunca consegue escapar. Nem todos sabem como amar profundamente. Mas uma mulher que parte com o seu amor intacto é aquela cujo amor continua a viver mesmo quando já não está lá. Não reagir à manipulação, observar e desaparecer. Num mundo onde a manipulação emocional está cada vez mais disfarçada sob o verniz do amor, a mulher desperta não reage com raiva ou dor. Ela observa, reconhece e retira-se silenciosamente. Como Jung enfatizou, és aquilo que fazes, não aquilo que dizes que farás. E no amor, nenhumas palavras carregam mais peso do que um desaparecimento consciente. A manipulação nem sempre são palavras duras ou coerção evidente. Frequentemente, vem na forma de silêncio deliberado, elogios de mão beijada, concordância fingida ou ações que a fazem constantemente duvidar de si mesma. É quando um homem exerce as emoções como uma arma suave para controlar. Mas a parte mais perigosa não é o ato em si. É como pode ser inconscientemente atraída para o jogo, tentando explicar, provar ou reclamar um lugar que nunca foi genuinamente oferecido. Uma mulher que embarcou na jornada de individuação, como Jung descreveu, já não reage com um instinto defensivo. Ela não grita, justifica ou luta para estar certa. Ela vê e depois parte. Como a lua, que não compete com a luz do sol, ela não precisa de convencer ninguém do seu valor. O seu silêncio não é rendição, é uma recusa a continuar jogando um jogo para o qual nunca se inscreveu. Uma seguidora do nosso canal partilhou uma vez que frequentemente se encontrava em relações com homens que usavam o silêncio como uma arma para a fazer sentir culpada, até que um dia, quando um repetiu o velho truque, ficando em silêncio a meio da discussão, ela não enviou mais mensagens, não fez chamadas. Simplesmente apagou o seu contato, deixou de o seguir e retirou-se sem som. Meses depois, foi ele que regressou, perplexo com o seu desaparecimento súbito, porque não teve hipótese de fazer-se de vítima ou alguém deixado para controlar. Se alguma vez escolheu retirar-se em silêncio para se proteger, partilhe isso com aqueles que assistem a este conteúdo. A sua história pode ser o espelho que outra mulher precisa enquanto perdida no escuro. Uma mulher que não reage não é fraca. Ela percebeu que tem uma escolha, e a sua escolha é não deixar se tornar numa ferramenta para alguém manipular emoções. É uma retirada sem raiva, sem exigir justiça, simplesmente um ato de despertar profundo. Isto cria a verdadeira profundidade da sua energia, tornando-a insubstituível não através de habilidade, mas através do seu núcleo. Ela sabe quem é e não negocia o seu valor. Conhecer o seu valor. Carl Jung acreditava que o privilégio de uma vida é tornar-se quem realmente é. Mas para alcançar isso, uma mulher deve passar por muitos momentos de não pertencer, muitas vezes de agradar a outros, apenas para se sentir vazia. Conhecer o seu valor não é arrogância, é a paz silenciosa de estar sozinha e a aceitação calma de ser mal compreendida porque não precisa de aprovação para confirmar o seu valor. Uma mulher com esta energia não tenta ser simpática ou ajustar-se às expectativas dos outros. Vive como uma alpinista. Aqueles que se encaixam ficarão. Aqueles que não conseguem lidar com a altitude partirão. Ela não persegue, mas nunca tem medo da perda. Uma mulher, instrutora de yoga, partilhou uma vez a sua história. Costumava tentar ser mais interessante, mais engraçada ou mais agradável nos encontros. Pensava que estava a conectar-me,
mas estava a quebrar-me em pedaços mais pequenos para ser mais fácil de engolir, até perceber que, se tenho de encolher para agradar alguém, essa pessoa não é aquela a quem devo abrir-me. Ela agora carrega a energia de alguém que tocou o centro do seu ser, alguém que já não troca a sua verdade interior pela presença de outra pessoa. Quando uma mulher entra num espaço com um sentido interior de integridade, não precisa de se esforçar para atrair. A sua confiança calma e silenciosa de que é suficiente é o que atrai outros a ela. Jung falou do arquétipo do self, o centro psicológico mais profundo, onde a verdadeira essência de alguém reside. Uma mulher que conhece o seu valor está próxima desse arquétipo. Ela não precisa de ser a estrela da história de ninguém, porque é a protagonista da sua própria, com ou sem companhia. Os homens são atraídos por mulheres que não tentam conquistá-los, mas conquistam o seu medo de serem deixados para trás. E quando ela se afasta, aquilo de que ele se lembra não é apenas uma pessoa, é um estado, a experiência de tocar alguém que o mundo não consegue abalar, a jornada de individuação, viver autenticamente, não representar um papel. Uma mulher que conhece o seu valor não precisa de provar nada, porque ser ela mesma é suficiente. Mas para alcançar esse ponto, deve atravessar um terreno que poucos ousam pisar. A jornada de individuação, onde não há iluminação de palco, nenhum papéis de ser encantadora ou forte, apenas a pergunta: quem sou eu quando ninguém está a olhar? Jung não via a individuação como um objetivo ideal. Para ele, era a obrigação interior mais profunda de se tornar na pessoa que a sua alma nasceu para ser, não numa cópia daquilo que a sociedade espera. E isso não começa com brilhar, começa com despedaçar-se. Uma mulher que se individua ficou entre os cacos da sua imagem, papéis e expectativas, escolhendo não os recompor como eram, mas construir algo novo, cru e original. Mesmo que seja áspero ou não agrade aos outros, ela não vive para se encaixar. Vive para ser real, não de uma forma excêntrica ou rebelde, mas na forma como já não usa o fato de mulher ideal feito sob medida por outros. Pode ser fraca, errada, suave e forte no mesmo momento, porque já não tenta unificar-se numa personalidade fixa. Num mundo onde a maioria das pessoas está a representar papéis, a amante perfeita, a mulher agradável, aquela que não precisa de ninguém, a presença de alguém que não atua é um fenômeno raro. Uma mulher que é individuada não segue o ritmo externo. Vive pelos seus ciclos internos, às vezes rebelde, às vezes retraída, às vezes profundamente conectada, às vezes precisando de desaparecer. Ninguém a consegue prever porque mesmo ela não se programa num hábito. A individuação não torna uma mulher mais atraente, torna-a num símbolo inimitável, não porque tenta, mas porque é ela mesma num mundo que exige conformidade. E os homens, embora possam não articulá-lo, são atraídos a isto como uma bússola, a um polo magnético, porque nela está algo primordial, sem nome, mas sempre presente no inconsciente coletivo. Uma mulher que ousa viver autenticamente e, assim, torna-se imortal nas mentes dos outros. Em última análise, aquilo que a faz viver para sempre na memória de um homem não é como faz amá-la, é como desperta uma parte da sua alma que ele nunca nomeou. Toda mulher possui esse poder, só precisa de aprender como despertá-lo. Não precisa de ser perfeita, só precisa de entrar em si mesma, onde luz e sombra coexistem, onde a dor antiga é abraçada em vez de negada. A partir daí, já não é um modelo para perseguir, mas uma experiência
que um homem não consegue agarrar ou escapar, e se um dia se afastar, não deixará um mero vazio. Deixará um espelho refletindo o seu inconsciente, onde ele deve enfrentar-se a si mesmo mais do que a si. É por isso que não é apenas lembrada, é gravada na memória como um símbolo.